Paz seja convosco. Aproveita e dê a paz ao seu vizinho aí. Aleluia. Antes de nós fazer uma oração agora no coletivo, né? Vamos ler um versículo em Hebreus. Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, né? Quando a gente fala Hebreus capítulo 11, automaticamente já ligamos ele que vai falar da fé. E o versículo 6. É um versículo muito importante. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muitos de nós temos fé, né? As pessoas têm fé que vão trabalhar e vão receber. Senão amanhã você que trabalha por conta ou com carteira assinada, você não saia para trabalhar. Então é um tipo de fé que você vai e com a certeza que você vai receber. Agora aqui está falando de uma fé muito profunda, no versículo 6 que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível. Você está aqui nesta manhã por uma escala, por um dever, por uma obrigação, ou você está aqui nessa manhã e eu também por conta da nossa fé? Porque tem muita gente que vem na igreja por um costume, por uma escala, por um dever, e não vem por conta da fé. E quando vem nessa situação, porque tem uma escala a cumprir, ou um dever, ou uma obrigação, podemos até agradar os homens, mas a Deus nós não agradamos, porque está escrito aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. Então logo já se conhece aqueles que têm fé. Os que chegam na presença de Deus pela fé, já vem logo falando com Ele, já vem logo adorando a Ele, já vem logo agradecendo a Ele pelos livramentos que recebeu durante toda essa semana. E quantos livramentos foram? Se Deus fosse abrir para ver, mostrar para nós os livramentos que Ele deu para nós, para os nossos filhos, para as pessoas ligadas a nós, que nós oramos no decorrer da semana, pessoas que estavam trabalhando, Deus livrou, Deus operou, para você estar aqui nessa manhã junto comigo. Porque senão estaríamos em outros lugares, talvez num velório, talvez em outra cidade, talvez lá socorrendo alguém. Mas você orou no decorrer dessa semana, principalmente no culto de quarta-feira, Deus cuidou para nós estar aqui agora. Então temos que agradar a Deus com a nossa fé. E quando fala que Ele se torna galardoador, ou seja, é alguém que pode dar um galardão. Um galardão é um presente. Um galardão é algo que nos deixa feliz. Então ele está dizendo assim, ó: é necessário que aquele ou aquela que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. E Ele é galardoador. Ele dá presente para quem busca Ele. Então, parabenize o seu irmão, diga assim: se você, ou melhor, vamos, porque você, né, aqui são senhores e senhoras, né? Homens e mulheres respeitados de Deus. Se o senhor, pastor Fernando, se a senhora, pastor Azil, se o senhor, irmão Lúcio, veio aqui através da fé, você vai sair com o seu balaio cheio. Eita! Ô glória, aplaude a Ele aí. Ô glória! Ele é galardoador de quem busca. Deus seja louvado. Aleluia. Vamos louvar, irmã Débora, irmão Samuel, vamos louvar. Ele é galardoador, irmão. Eu já estou, é como diz, o balaio está cheio, vai sair com o balaio cheio. Nós chegamos com o balaio vazio, agora vai sair com o balaio cheio de bênção. Oh, glória, recebe essa palavra na sua alma. Levante a sua mão e já comece a glorificar, a adorar, a engrandecer. Oh, Deus maravilhoso. Isso, irmão, você tem língua estranha, adore em língua estranha. Aleluia. Ele já está dando as bênçãos.
Ó Deus, a sua igreja te adora, aleluia. O seu povo te busca pela fé. E nós já estamos recebendo as bênçãos celestiais para nossa alma. Recebe agora o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, seja expulso todos os demônios. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Chame a atenção de Deus, aleluia, com a sinceridade da tua adoração nessa manhã. Chame a atenção do Senhor com a humildade do teu coração. Chame a atenção de Deus nessa manhã, aleluias. Glória a Deus. Faz proezas entre nós, realiza teus milagres. Nos traz o impossível, mas não posso esquecer os mínimos detalhes Que letra linda. que movem o teu coração. Oh, vem me ensinar uma canção que toca o teu coração. Mostra-me o caminho da santidade, da adoração. Que eu tenha um coração humilde, que eu tenha um coração sincero, que eu tenha vida no altar, com lábios santos pra adorar, e o céu irá se abrir e o milagre acontecer. Tuas proezas sobre mim, oh Deus, detalhes que movem o teu coração, aleluias. Oh Senhor, aleluia, aleluia, aleluias. Faz proezas entre nós, realiza teus milagres, nos traz o impossível, mas não posso esquecer dos mínimos detalhes que movem o teu coração. Oh, vem me ensinar uma canção que toca o teu coração. Mostra-me o caminho da santidade, da adoração. Que eu tenha um coração humilde, que eu tenha um coração sincero, que eu tenha vida no altar, com lábios santos pra adorar, e o céu irá se abrir e o milagre acontecer. Tuas proezas sobre mim, detalhes que movem teu coração. Oh, aleluias, aleluia. Chame a atenção do seu Deus, aleluias. Digno tu és, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Ensina-me a tocar o céu e o teu coração com meu coração. Ensina-me a mover os céus com meu louvor e a minha adoração. Ensina-me a tocar os céus e o teu coração com meu coração. Ensina-me a tocar os céus
coração humilde, que eu tenha um coração sincero, que eu tenha vida no altar, com lábios santos pra adorar, e o céu irá se abrir e o milagre acontecer. Tuas proezas sobre mim, detalhes que movem teu coração. Oh, aleluias. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aplaude ao Rei dos Reis. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai, nessa manhã em meio à adoração, é impossível nós não nos colocar, Senhor, no lugar dos nossos irmãos, no lugar das pessoas que perderam seus entes queridos e no lugar daqueles que ainda estão, Senhor, aflitos. Ó Deus, nós não imaginávamos que iria sofrer, Senhor. Desde o ano passado, ó Pai, percas tão importantes, ó Pai, de pessoas queridas. Por isso eu peço, ó Deus, em meio à oração do seu povo que aqui está nesta manhã, que o Senhor visite todos os corações enlutados. Visita, Senhor, aqueles que estão sem ânimo, aqueles que perderam, Senhor Deus, o arrimo da vida. Pessoas, cônjuges, pais, filhos. Ah, meu Pai, visita todas essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, e também aqueles que estão internados, ó Deus. Pai, eu sei, ó Deus, que o Senhor tem o controle de tudo, ó Pai, e nada está fora do seu controle. Nós cremos, ó Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, mas eu peço também que o Senhor cure aqueles que têm promessa. Que o Senhor levante, Senhor, desse hospital aqueles que ainda têm os ministérios e talentos a negociar. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos esse espírito da morte agora. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Traz, Senhor, a luz a essa alma, a vida. Em nome de Jesus, levanta e usa essa pessoa, esse homem, essa mulher nas tuas mãos, para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Assente por um minutinho, nós já vamos dividir nossas classes. Deus abençoe. Eu vou aproveitar e orar por aqueles que trouxeram também suas primícias financeiras. Vamos apresentar a Deus. Senhor, é apresentado agora como oferta movida diante de Ti as nossas primícias. Que o Senhor continue nos dando sabedoria para administrar aquilo que ficou nas nossas mãos, Senhor. Ó Pai, nesses dias onde os preços estão tão altos, aonde, Senhor, o combustível, a alimentação, Pai, o nosso salário, Senhor, na maioria das vezes não subiu, ficou o mesmo. Então eu creio que o Senhor tem os milagres a fazer por nós. Por favor, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê orientação. Que nós possamos, ó Pai, não sermos envergonhados pelo nosso inimigo e por conta das dívidas também. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Se você vai contribuir com as suas primícias, o Juninho vai passar a salva. Vamos dividir nossas classes. A classe dos discipulados, que é a maior hoje, né? Que está grande. Vai na sala hoje. Ok. Pastor Fernando já vai chegar para cá. Aleluia. Irmãos, os irmãos do discipulado, depois assista essas aulas dos reis que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque hoje à noite nós vamos ministrar uma palavra em Apocalipse capítulo 12. E tem a ver com tudo que o pastor Fernando está falando aqui dos reis. Como que Deus guardou a semente. A igreja do Senhor do Antigo Testamento e do Novo Testamento, está tudo em Apocalipse 12. Então é importantíssimo vocês assistirem depois essas aulas da vida dos reis de Israel. E os pequenininhos também já estão indo. Que Deus use o Senhor aqui, em nome de Jesus.
Acho que está baixo. Agora sim. Aleluia. Paz, meus irmãos. Queridos, eu tenho uma notícia boa e uma mais ou menos. Como assim uma notícia boa, mais ou menos? A boa é que a guerra em Israel acabou. Ela foi assinado um acordo de paz. Mas por que você fala tanto de Israel? Porque Israel tem tudo a ver conosco, né? Primeiro que foi assinado um acordo de paz por um tempo. E há mais ou menos, que eu quero dizer, mais ou menos porque eu passei para os pastores até, que o presidente dos Estados Unidos mandou um recurso financeiro para o Hamas reconstruir. Mais ou menos por quê? Porque é bom, porque vai ajudar os irmãos que estão lá, né? Isso é bom. E é ruim por causa que mostra aonde está o direcionamento dos recursos de Israel, né? Dos recursos dos Estados Unidos. Nós sabemos muito bem que as guerras anteriores que Israel teve, quando ele teve a ajuda dos Estados Unidos, ele foi bem mais sucedido, bem melhor sucedido, né? Isso não significa que os Estados Unidos apoiando o Hamas, por exemplo, vai vir a destruição de Israel. Isso não vai acontecer sem que se cumpra todas as promessas de Deus. Dentro das promessas de Deus, Israel não será destruído, né? Israel, pelo contrário, quando chegar nos fins dos dias, quando Israel estiver encurralado no vale de Armagedon, diz a palavra de Deus, ali o Senhor virá. E nós viremos juntos. Nós já estaremos com Ele. Amém? Então que você ore para que não aconteça essas guerras, tantas mortes, né, tantas coisas erradas, né? Nós oramos, nós buscamos Deus e a guerra foi cessada, né? E tudo se acabou. Por um tempo o acordo de paz está assinado. Quando voltar a guerra novamente, são os sinais que nós falamos aqui na semana passada que irá acontecer, né? Dos apoios de Rússia, do Irã, do Egito, né? Que apoiam e lutam contra Israel, né? Isso é os sinais de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia para nós lermos em 1 Reis. Capítulo de número 11. Aleluia. Nós paramos aqui falando, slide número 29, por favor, meus irmãos. Nós estávamos falando sobre a grandeza de Salomão, né? E vou voltar um pouquinho, eu gosto de voltar um pouquinho para os irmãos que não estiveram aqui, para nós falarmos sobre a construção do templo. A 1 Reis, capítulo número 3, versículo de número 8, eu quero ler com você primeiro. 1 Reis 3, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Sobre o pedido de Salomão, versículo número 8. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste. Salomão falando com Deus. Um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor, pois isso Deus lhe deu, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pedisse a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar e justiça, farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Vou parar por aqui, queridos, só retomando. O Salomão pediu sabedoria
para Deus para governar o povo. Deus não só deu sabedoria, que ele seria o homem mais sábio de todo mundo, e nunca haveria um homem tão sábio quanto ele, e também deu riqueza para o reino de Salomão. Salomão tinha a bênção de Deus. Salomão estava com a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele só precisava seguir os conselhos de Deus. E nós vamos ver mais um pouco, avança um pouquinho. Eu trouxe até uma imagem aí no capítulo, no slide número 30, do templo de Salomão. Nós lemos aqui semana passada. O templo de Salomão era revestido de ouro, querido. Era algo parecido com aquilo dali. Aquela imagem que eu coloquei ali, né? Era algo esplêndido, né? Não tinha nada tão lindo como as coisas que Deus fazia através das mãos de Salomão. Riqueza ele tinha. Porém, essa riqueza para Salomão custou caro para o povo, porque ele tinha que receber doações, tributos do povo, né? E isso veio ser uma das causas da divisão do reino, né? Uma das causas. Mas nós lemos ali também as muitas riquezas de Salomão, que eu não vou ler agora, e a confirmação do reino de Salomão. Nós falamos o quê? Que no capítulo número 9, Deus confirmou o reino de Salomão. No capítulo número 10, Deus deu riquezas para Salomão, propriedades. E no capítulo número 11, que nós vamos ler agora, veio a queda de Salomão. Queridos, olha como as coisas estão próximas. 9, a confirmação do reino. 10, a ascensão. Ele tinha riquezas. E no capítulo número 11, ele caiu. Queridos, quando nós somos exaltados em algo, vigie, querido. Vigie, porque logo após uma vitória, vem sempre um embate de Satanás. Uma tentativa de Satanás de tirar a tua alegria. Na quarta-feira, minha esposa pregou aqui, foi uma bênção. Eu saí daqui, estava abençoado. Estava muito abençoado, porque Deus tinha feito. Eu saí daqui, fui tirar o carro ali, bati no postinho ali, abacei o carro. Aqui, do lado, que eu parei o carro de ré aqui, o postinho ficou aqui. A hora que eu fui sair, já levei o postinho. Esqueci do postinho, né? Eu tava aqui, né? E eu esqueci que o postinho ter ficado aqui do lado, aqui, levei o postinho. Ela falou assim: vou abrir a porta, ver se amassou. Eu falei assim: não precisa abrir nada. Depois nós vemos isso aí. Eu falei assim: o que aconteceu, nós vamos ter que arrumar. Então depois nós vemos em casa isso aí, não vou nem olhar. Aí eu peguei e falei para ela assim: olhei, o poste não caiu? Não, então vou nem falar pro pastor, da vergonha que eu passei. Do poste não caiu, não vou nem avisar o pastor da vergonha que eu passei, né? Aí eu falei assim para ela: isso aqui é ação inimiga, é seta. Às vezes nós ficamos desgastados por causa de carro, isso aí você arruma. Amassou um pouquinho só, riscou lá um pouquinho só. Depois a gente arruma isso aí. Falei assim: isso aí é o diabo querendo tirar a nossa alegria. Sempre quando vem uma bênção, querido, você vigia. Você tem que comemorar as bênçãos e alegrias que Deus nos dá. Você tem que comemorar. Devemos comemorar. Porque isso é a nossa expressão da nossa gratidão. Tem muitas pessoas que recebem bênção, mas nem comemoram. Como que é normal. É normal mesmo. Quem é de Deus ser abençoado por Deus, é normal mesmo. Não é normal você ficar de boca fechada, não comemorar. Isso que não é normal. Então, quando você receber uma bênção de Deus, você seja grato. A sua comemoração é a gratidão que você tem a Deus. Ao mesmo tempo, lá no secreto, você fala assim: agora eu vou vigiar, porque o diabo vai querer tirar essa alegria do meu coração. Algo que Deus fez, o diabo vai querer nos contra-atacar. Mostrar que não é tão bom aquilo que Deus deu. E tudo que Deus dá é bom. Tudo que Deus dá é bom. Salomão tinha tudo para fazer algo esplêndido, bem maior do que ele fez. Mas o que Salomão fez no capítulo número 11, eu quero que você leia comigo. 1 Reis 11, do 1 ao 8, próximo slide, por gentileza. 11, do 1 ao 8, eu quero ler com você. Diz assim a palavra de Deus: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e titas.
Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor o reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No momento que fica a leste, no monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. Queridos, Salomão fez o que era mal aos olhos de Deus. Ele não seguiu o que Deus tinha dito para ele seguir. Os deuses entraram no coração dele através das mulheres. Queridos, era só as mulheres, mas Deus já tinha falado. Se vocês se juntarem com as mulheres de outros povos, os deuses delas vão entrar no teu coração. É uma aliança, querido, que é feita. É uma aliança que é feita com uma mulher que se torna só uma carne, como diz a palavra de Deus, né? Não esquecendo aquilo que o pastor falou sobre que eles estavam em desobediência em ter muitas mulheres, dava contra a palavra de Deus, né? Ele já estava contra a palavra de Deus e ainda se juntou com mulheres estrangeiras que Deus tinha falado para não fazer. Os deuses daquelas mulheres entraram no reino de Salomão. E quando ele ficou mais velho, ele começou a aceitar a adoração a esses deuses. Queridos, há coisas na nossa vida que chega parecendo que não vai ser pecado, que eu vou conseguir dominar. Mas são as pequenas coisinhas, né, irmão André, que nós falamos na sexta-feira, que vão entrando na nossa vida, nós permitimos ir entrando, e aí ela se torna incontrolável, e aquela coisinha vai chamando outra coisa, daqui a pouco eu já estou envolvido com coisas que eu não deveria me envolver. Por isso, queridos, que nós devemos vigiar. Salomão não vigiou e caiu. E esses deuses entraram no reino de Salomão. Ele fez altares, queridos, para adorar, que as mulheres pudessem adorar os deuses dela. Os deuses delas. Ele se corrompeu. E Deus não se agradou. Deus não gostou daquela atitude de Salomão. E tudo aquilo que Deus poderia fazer na vida de Salomão foi interrompido pela desobediência. Perceba, querido, que não é Deus que não cumpre a palavra. Isso é impossível, Deus não cumprir uma palavra dele. É o homem que se desvia da promessa. Não é Deus que não cumpre a palavra. É o homem que se desvia da promessa. É isso que são, querido, é isso que acontece com as pessoas que se desviam da promessa. Deus, ele sempre vai fazer aquilo que ele falou que vai fazer. Ele sempre está disposto a fazer aquilo que ele vai fazer. Mas nunca passa por cima da nossa vontade, do nosso desejo. O que nós desejamos, querido, aquilo nós vamos ter. Aquilo que está no coração de homem, aquilo que está no coração do homem acaba acontecendo. Porque o foco dele se direciona àquilo, vai acontecer. Quando Salomão tirou os olhos de Deus e se corrompeu com as mulheres, aconteceu exatamente o que Deus tinha dito que ia acontecer. Não permita, querido, que as pequenas coisinhas entrem como se não fosse nada na tua vida. É contra a palavra de Deus? Estou fora. É contra a palavra de Deus? Você está fora. Está fora, porque hoje parece uma bênção.
Eu disse para os irmãos na sexta-feira, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que as pessoas, elas brincam com Deus, não levam Deus a sério, porque elas colocam lá no íntimo do coração dela, Deus é bondoso, Deus é amoroso, e depois Ele vai me perdoar. Mas elas usam essa mesma teoria de brincar com Deus, na questão de pedir perdão, de não levar Deus a sério, elas usam com o diabo, com o pecado. Daí elas pegam as pequenas coisas e vai colocando na vida delas, tipo aquela criança que quebra um vaso, eu disse, quebra um vaso, e aí ela pega, quem nunca fez isso? Emenda o vaso, se coloca de pezinho e fala assim, quando o outro bater e derrubar, foi o outro que fez, não foi eu. Eu não vou falar para ninguém que eu fiz. Uma criança faz assim, ela deixa lá. E aí, depois a mãe descobre que o vaso está quebrado lá, e a mãe não fala nada, não fala nada sobre o vaso. Ele fala, oxa, quebrei um vaso, não deu nada, não deu nenhum problema para mim, né? Então hoje eu vou quebrar aquele espelho. E aí ela vai avançando nas coisas erradas, achando que não vai dando nada. Não dá problema. A pessoa, ela está na palavra, diante da palavra de Deus, ela está seguindo a Deus. Daqui a pouco ela pega e comete um pecado e vê que aquilo não surgiu consequência imediata. Ela não viu nenhum reflexo daquele pecado. Ela não viu nada sobre aquele erro acontecer de imediato. Ela não viu, ninguém nem ficou sabendo que eu fiz. Aí aquela prática daquele pecadinho que aparentemente ninguém viu, porque Deus está vendo tudo, e o diabo está vendo tudo também, ele pega e continua aquela prática daquele pecadinho e começa a ser uma prática para ela normal, porque ela fala, já não dá nada mesmo, então não vou fazer nada. E depois ela começa a fazer outro pecado pior do que aquele, porque ele fala assim, não está dando nada, então eu vou fazer outro. Vou fazer outro. E nem, querido, o diabo se manifesta de fato. Porque ele fala, deixa ele indo. Deixa ele indo. O diabo é como se fosse, vai dando ferramenta, fala, deixa ele indo. Estou trazendo ele mais para perto. A hora certa eu vou puxar o pé dele. Ele não perceber mais, eu vou puxar. E o pecadinho, puxa outro pecadinho, puxa outro pecadinho, puxa outro pecadinho. Quando ela vai ver que o diabo dá um puxão nela, ela cai. É consequência de todos os pecadinhos que começou lá atrás. As pequenas coisinhas que não foram levadas em conta. Que não foram consideradas. Não é porque aparentemente está tudo bem, significa que o diabo não está vendo e que Deus não está vendo. Não. O diabo vai dando espaço, vai dando corda para a pessoa, para ele poder puxar ela depois. E aquele negócio que era pequenininho, se torna um negócio gigantesco. Salomão foi indo, diante de tantas coisas erradas, ele caiu. Aparentemente, querido, mais um slide aí, por favor, pastor. Claro, por favor. Fique ligado aí, pastor. Irmãos, relacionado ao que o pastor Fernando está passando aqui, né? Por isso que é bom a gente sempre cultuar. Né? Uma das primeiras coisas que o diabo começa a tentar tirar da nossa vida é o ato de cultuar a Deus, de vir na presença de Deus, porque ele sabe que quando a gente vem na presença de Deus, nós vamos ser confrontados. Né? Então, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Juízes 14, olha só os sinais de Deus para as pessoas, né? Um homem chamado Sansão, quando ele começou a desviar da presença de Deus. Porque Deus sempre manda os alertas. Está usando o pastor Fernando aqui para nos alertar. Cuidado. Juízes capítulo 14. Sansão foi um homem que Deus, né, desde o ventre da mãe dele, já foi chamado antes do ventre, né? E aí Sansão, quando nasceu, ele começou o processo de desviar da presença de Deus. Se fosse nos dias de hoje, Sansão já não ia cultuar com tanta frequência. Na segunda-feira ele arrumaria uma desculpa, na quarta-feira era outra desculpa, no domingo às vezes ele ia somente à noite, depois no meio de semana já não ia. Então aí tem uns alertas. Quando ele começou a desviar, olha só os alertas de Deus. Capítulo 14, versículo de número 5, diz, primeiro tem as descidas, né? Capítulo 14, versículo 1, a primeira letra que eu sempre digo, desceu. Né? Capítulo 14, versículo 5, a primeira letra do versículo, desceu. Capítulo 14, versículo 7, outra primeira letra, desceu.
capítulo 14, versículo 10, olha a letra aí, descendo. Agora era só no versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito Santo, se apoderou dele e despedaçou o leão. Sempre quando estamos nos desviando, o Senhor já começa a nos alertar. Sempre quando estamos fazendo algo errado, o Senhor começa a nos alertar. Verdade. Vai dando os alertas dele. Só que nós não vamos prestando atenção. Deus falou, mas eu vou continuar. É o caso de Sansão. No final, o que aconteceu? 2 olhos vazados e sendo um animal de carga e os outros tirando sarro da cara dele. Então vamos vigiar mais. Amém. Glória a Deus. Virou motivo de chacota, né, pastor? O que foi chamado para ser juiz do povo de Israel foi uma vergonha, né? Deus honrou no final, honrou. Ele matou mais filisteus com a morte dele, quando ele derrubou o templo dos filisteus, mas ele matou mais filisteu ali do que durante a vida dele. Porém, ele podia ser muito mais honrado. Queridos, muitas pessoas que caem, começam com os pecadinhos, muitas delas às vezes são muito honradas. E elas vêm a cair diante do pecado. Deus poderia ter honrado muito mais elas ainda. Mas porque ela caiu, não tem como. Não tem como. E às vezes, querido, quando a pessoa vem a cair, muitas delas não se levantam mais. É difícil, querido, uma pessoa que está na presença de Deus, ela cai e volta para a presença de Deus. É muito difícil. Muitas delas não voltam mais. Se perde definitivamente para o Satanás. Primeira coisa que começa no coração dela é que ela acha que nunca vai ser perdoada por Deus. A segunda coisa é que ela tem vergonha de assumir diante das pessoas. Ela tem vergonha do que ela vai ter que assumir. Vai ter uma rejeição. E ela tem vergonha disso, de assumir, de lutar contra isso. Então, muitos que caem, queridos, desistem de vez. Não voltam mais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais um pouquinho adiante, fiz um comentário ali, no próximo slide, que Salomão, aparentemente, ele se arrependeu. Porque ele deixou escrito em Eclesiastes 1 sobre a vaidade. Avança mais um slide, por favor. Deixou escrito em Eclesiastes, capítulo número 1, ele falou sobre a vaidade. E em Provérbios, capítulo número 9, versículo número 10, eu queria ler com você o que Salomão disse em Provérbios, capítulo número 9, versículo número 10. Está ali, né? 9, 10. Vamos ler aqui, ó. Olha o que fala aqui. Bem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Espírito Santo é o entendimento. Aparentemente, com essas declarações de Salomão, ele morreu se arrependendo, porque ele viu que não compensava nada daquilo que tinha feito. Nada interessava. E o correto era ter temor de Deus. Aparentemente, querido, nos finais dos dias de Salomão, ele se arrependeu. Mas a história de Salomão podia ser muito mais gloriosa. Podia ter sido muito mais honrado. Mas não foi por causa de escolha dele. Não foi erro de Deus. Às vezes nós confundimos as coisas achando que foi Deus que fez, que errou. Ou que, às vezes muitas pessoas direcionam os fracassos dela como que Deus não tivesse abençoado. Não tem como que Deus não abençoar. Deus é abençoador. Não tem como Deus não abençoar. Mas os fracassos, às vezes, são as escolhas nossas que fazem nós escolher os fracassos. Às vezes, são desertos que Deus nos permite passar para que nós sejamos tratados em algumas áreas.
Mas Deus sempre está no controle de todas as coisas. Se nós permanecermos na presença dele, vai dar certo no final. Vai dar certo, né? Mas nós temos que permanecer. Amém, meus irmãos? Isso que gerou uma estabilidade, essa queda de Salomão, logo depois veio a morte de Salomão no leito, ele delegou o reino dele para Roboão, o filho dele. Mas havia uma instabilidade no reino de Salomão. Não havia mais segurança no reino de Salomão. Porque os próprios israelitas estavam descontentes com Salomão. Por causa dos tributos. Os próprios israelitas não estavam felizes em estar com o rei Salomão acima deles. E tinha uma instabilidade no reino. E eu quero falar sobre essa instabilidade, essa falta de paz que estava sobre o povo. Eu quero avançar mais um pouco aí no slide 34, slide 35. Eu quero falar sobre essa estabilidade que está escrita em 1 Reis, capítulo número 11. Abre a sua Bíblia, versículo de número 23. Vocês fiquem à vontade para participar, perguntar, em nome de Jesus. 11, versículo de número 23. Olha o que diz a palavra de Deus. E Deus fez outro adversário levantar-se contra Salomão. Rezon, filho de Eliada, que tinha refúgio do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu-se alguns homens e tornou-se líder de um banco de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe muitos problemas, além dos causados por Hadad. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil contra Israel. Olha para mim aqui. Deus não falou que Salomão teria paz no reino dele? E por que agora tem adversários? Por que agora tem adversários? Por causa de consequência do pecado. Quando, querido, há brechas para o pecado, há espaço para o inimigo contra-atacar. O inimigo, querido, eu ensinava para as crianças que quando nós erramos, pecamos, é como se o diabo fosse diante de Deus, falava, agora eu tenho legalidade para tocar na vida dele, olha o que ele fez aqui, ó. Agora eu posso ir. Deus não fala assim, não posso fazer nada, que é verdade, que o pecado abriu essa brecha aí, não posso fazer nada. Porque foi ele que abriu, então ele vai ter que colher os frutos disso. As brechas, querido, abre porta para o diabo agir. Por isso nós devemos vigiar. Eu não sei nem por que muitas coisas, às vezes a aula vai direcionando para um lado, eu não sei por quê, mas Deus está falando, né? As brechas vai criando porta para o diabo entrar. Era para ter paz no reino de Salomão? Era. Mas começou a levantar instabilidade, começou a levantar adversários, por causa da brecha que foi aberta, dos deuses que entrou no reino de Salomão. Mais um pouquinho à frente, querido, vamos ler um pouco em Reis, 1 Reis 11, 29 ao 40, por favor. Vem aqui na frente. Pode falar. Vou falar. Vou colocar aqui. Uhum. Uhum. Isso. Era para estar fechado, sem brecha, mas quando ele fez aliança com esse monte de mulher, ele abriu a porta para que os seus inimigos entrassem e visualizassem a melhor forma de atacar o reino dele. Isso. Ele mesmo abriu essas portas, né? Ele era um reino que tinha toda a segurança, sim,
Mas quando ele abriu espaço para esses outros deuses estar lá, esses outros povos estar no meio, abriu espaço para o povo conhecer aonde estavam as fortalezas dele, né? A segurança dele. E ele acabou perdendo a segurança, né? É isso que a Zilda disse. Por favor, pastor. Por favor. Essa situação aqui que o pastor Fernando falou, né? Levantou agora os inimigos externos, né? Então o pastor Fernando leu o segundo inimigo, né? O primeiro inimigo que Deus permitiu está no 1 Reis 11, versículo 14. Ó. Levantou o Senhor levantou contra Salomão um adversário chamado Haddad, que era edomita. No versículo 23 é o segundo inimigo que o pastor Fernando leu. Agora levantou um inimigo interno, que está no versículo 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, né, de Zeredá, servo de Salomão, e cuja mãe era viúva por nome de Zerua, levantou a mão contra o rei. Então, quando a gente começa a abrir essas brechas, Deus permite os inimigos externos virem. Quando a gente menos espera, tem alguém dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, ligado a nós, levantando-se contra nós também. Verdade. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Nós estamos falando aqui de homens, irmãos. Homens que foram usadíssimos nas mãos de Deus. Então, e não é diferente de nós, né? Também não vamos como disse, ficar lisonjeando esses homens do passado. Tiveram suas experiências, tiveram. Verdade. Mas nós estamos tendo a nossa. Amém. Então vamos tomar cuidado com as coisas. Lembrei de uma situação, pastor Rodrigo, não sei nem se ele vai tocar nisso, né? De um líder que nós tivemos. Foi dura a queda dessa pessoa e até hoje cambaleia, né? Não sei se o senhor quer dizer algo aí. Por favor, por favor. Me ajude, já falei para você me ajudar aqui. A paz, irmãos. Amém? O comentário do pastorzão e da pastora Zilda. Eu estava aqui na minha memória quando o Senhor Jesus fala da parábola, né? E olhando a parábola da semente, a gente volta para a vida de Salomão. Uhum. Na terceira fase da parábola, quando ele comenta, né, o resultado, ele fala que quando a pessoa... a palavra cai entre os espinhos, né? E foi um ponto crucial na vida de Salomão. Verdade. Salomão foi um homem que conheceu a Deus, teve experiência com Deus, teve estabilidade no reino, né? Recebeu ali a glória de Deus, mas aí entrou um momento muito forte na vida de Salomão, que ele ficou riquíssimo. Dá a entender que nessa época, né, pastor, Israel dominou o mundo, né? Aí a Bíblia fala que na parábola, em Marcos 4, se alguém quiser acompanhar, versículo 19, fala assim, ó, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, Salomão era um homem de Deus, tinha a direção de Deus, mas de acordo com o contato que foi tendo com o mundo, Verdade. as ambições de ter... Ele não conquistou 1000 mulheres num dia. Foi feito acordos. Um dia gostou de uma, gostou de outra. E ali a ambição foi entrando no coração de Salomão. E tanto também a riqueza. A luxúria se tornou um homem reconhecido. E isso foi sufocando o quê? A palavra de Deus estava no coração dele. Verdade. Então o perigo nosso é perder o norte com a palavra de Deus. Aleluia. Porque o diabo não derruba uma pessoa do dia para a noite. O diabo, para cada pessoa, ele tem uma estratégia. E ele pegou na onde? No líder. E ele não derrubou o líder do dia para a noite. Ele foi levando ele nas suas ambições, foi mostrando a glória do mundo. De uma maneira bem sorrateira, Salomão chegou à queda. E a queda de Salomão trouxe prejuízo, não só foi ele prejudicou muitas pessoas. Verdade. Então nós, que somos pastores, obreiros, membros, temos que dar muito valor à presença do Espírito Santo na nossa vida. Verdade. Porque a partir do momento que o Espírito Santo não passa a habitar na nossa vida, por causa de um pegadinho, pecadão, ou seja o que for, que vai insistir na nossa vida, vai se apagando. Verdade. Então, às vezes você não precisa ter curiosidade. Você tem que ter vivência com Deus. A partir do momento que você tem a presença de Deus, o Espírito Santo na sua vida, e você vai vivendo a palavra, Deus vai te abençoando. Mas a partir do momento que você dá valores a outras coisas, isso vai se apagar dentro de você e dentro de mim, se nós der bobeira.
Verdade. Que foi o que o pastor comentou aqui na posição, né? Quando a pessoa estava ali orando, buscando, Deus estava protegendo. Honrando. Mas quando a pessoa deixou ir para o coração a vaidade, aí pronto, acabou. Né? Verdade. Não teve mais jeito. Verdade. Então nós estamos aprendendo essa manhã aqui com a vida de Salomão também. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Isso que o pastor falou é importante, né? Porque tudo que Salomão conheceu, digo, de espaço do mundo, era para ele ter sempre dado glória a Deus pelo que ele estava conhecendo. Aquilo que ele estava usufruindo, é para ele não esquecer quem estava dando aquilo para ele, que era Deus. O problema foi que ele começou a achar que era ele, né? Começou a subir para a cabeça, né? Começou a achar que era dele. Aí foi quando começou a queda. Quando Deus se irou com Salomão, antes de levantar esses adversários, eu queria ler com você, 1 Reis, capítulo número 11, versículo número 9. Olha o que Deus disse antes, que aqui está a base da divisão dos reinos, tá? 11, capítulo número 9. 1 Reis. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, presta atenção nisso, já que esta é a sua atitude, tipo, foi você que escolheu, não foi eu, né? Deus disse para ele: e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do teu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Veja bem que Deus fala para Salomão: porque você escolheu, e por amor a Davi. Você vê que ele nem fala assim por amor a você, né? Assim, por causa do seu pai. Por causa da aliança que eu tive com o seu pai. Por causa dele, eu não vou tirar no teu reino, mas vou levantar no meio de vocês, do teu reino, vou levantar alguém que vai dividir as tribos de Israel. E vou fazer isso no reinado do teu filho. Por amor a Davi. Não é por você, não. Você pode ver que Deus realmente está irado, né? Não é por causa de você, não. É por causa do seu pai. Não é por causa de você, não. Você, ó, se eu for fazer com você o que eu quero fazer, acho que Deus falou, ó, mas por causa do seu pai eu não vou fazer. E essa passagem que o pastor falou aqui, está 1 Reis 11, 29, eu vou ler com vocês agora um pedaço que eu quero ler. Acontece o quê? Esse levantar dessa pessoa que ele vai levantar, que é o Jeroboão. Jeroboão era servo de Salomão. Era ombro a ombro com Salomão. Salomão colocou parte do reino para Jeroboão cuidar, de alta responsabilidade, que era o povo de José. Ele deu para Salomão cuidar, para Jeroboão cuidar, porque confiava em Jeroboão. Mas por causa Jeroboão foi ingrato? Não. Fazia parte da palavra de Deus. Jeroboão não foi ingrato. Jeroboão estava vendo o que estava acontecendo. Ele foi levantado como, igual o pastor disse, levantou a mão contra Salomão, porque Deus permitiu. Olha aqui que está escrito em 1 Reis 11, 29. O pastor leu um pedaço, eu vou ler um pedaço maior. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Deixa eu parar aqui para você. Profeta da onde que era Aías? De Siló. Quando eu falo de Siló, eu lembro de quem? De Eli. Estava lá atrás nos juízes. Aonde estavam os profetas, a escola de Eli, de Samuel, ainda estava funcionando, estava gerando profeta ainda. Esse profeta era de lá, era de Siló. E Aías, aqui no
continuando aqui, no versículo número 29, os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino das mãos de Salomão. E o fiz governante todos os dias da sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e a quem obedece os meus mandamentos e os meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Olha aqui para mim, queridos. Deus agora começa a falar para os outros que falou só para Salomão. Deus agora começa a falar para os outros, ó, já contou para o profeta, ó, por amor a Davi, não é por causa de Salomão, não. Vou tirar o reino de Salomão, mas não vou fazer isso na vida dele. Vou fazer na vida do filho dele. E esse Jeroboão, o que está dizendo aqui, foi exatamente o que o primeiro rei do reino do norte. O primeiro rei que foi sobre o reino da parte das 10 tribos que foram divididas. Exatamente aconteceu, nós vamos ver mais adiante. Queridos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela acontece de verdade. Quando ela vem da boca de Deus, ela acontece de verdade. Deus não errou na vida de Salomão. Foi Salomão que não quis. Não foi Deus que errou, não, porque Deus nunca erra. Deus nunca erra. Foi Salomão que não quis. E Deus não deu para ele a honra que ele poderia ter maior do que ele teve, porque ele não quis. E Deus tirou da mão dele o reino de Israel. Por favor, pastor. Claro, por favor. Tem um versículo, né, que Israel fala: os pais comeram uva verde e brotou a boca dos filhos, né? Tem aquele versículo. É. Mas assim, por que Deus, então, por que não castigou o pai e castigou o filho? Na verdade, o filho foi no exemplo do pai, irmão. Pode ver, quando você vai ler a continuidade do reinado de Roboão, o Roboão é um retrato de Salomão. Tá muito pesado o imposto. Ele deu ouvido? Subiu um ego elevado tão grande que ele falou: o dedinho mindinho vai ser mais grosso do que o do meu pai. Vocês vão pagar para ver agora. Então foi um homem que falou: meu pai castigou com chicote, vou castigar vocês com escorpião. Então aquele homem lá, né, não é que Deus estava castigando ele, é que Deus já sondou o coração. Ele está igualzinho o pai dele. Está fazendo errado igual o pai dele. Nós somos um reflexo dos nossos filhos. E, pelo lado bom, né, que Davi foi um homem de Deus, por amor a Davi, sempre por amor a Davi, Deus sempre vai lembrar dos nossos filhos por amor a nós. Sendo no dia que eles foram errados, Deus vai falar: não, o pai dele, a mãe dele esteve na minha presença. Então, por amor a eles, eu vou castigar um pouco eles aqui, mas eles vão aprender. É verdade. Que nós sejamos reconhecidos, né? Por amor, fala o seu nome. Por amor ao Fernando. Vou castigar, mas não vou deixar morrer, não. Né? Por amor, né? E por que Davi encontrou esse lugar no coração de Deus, né? Vou dizer que a própria palavra de Deus diz que ele, um homem segundo o meu coração. Davi era segundo o coração de Deus, né? Por que ele tem esse título? Porque ele era segundo o coração de Deus. Então o que nós temos que fazer para que Deus olhe para nós e fale assim: por amor ao Fernando, por amor ao Anderson, nós sejamos segundo o coração de Deus. Para nós termos esse espaço no coração de Deus, né? Conquistarmos esse espaço no coração de Deus, que nós sigamos as ordenanças dele, sejamos obedientes a ele. Amém, meus irmãos?
E o que aconteceu? Essa palavra foi entregue a Jeroboão e a divisão foi causada. Aconteceu logo após a morte de Salomão. 1 Reis, capítulo número 12. 1 Reis, capítulo número 12. Isso que o pastor acabou de falar. Logo após a morte de Salomão. Diz assim a palavra de Deus. Nós estamos lendo bastante a palavra de Deus, que é muito importante nós lermos essa parte. Diz assim, versículo número 1. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nabate, aquele Jeroboão lá, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou-te de lá. Depois disso mandaram chamá-lo, então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão. E disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, e esse jugo pesado, e nos te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Olha aqui para mim, querido. Na primeira instância, Roboão pegou orientação das pessoas certas. Isso aqui o que era, pastor? Um sinal de Deus. Ó, se você for aliviar a mão sobre eles, eles vão ser seus servos. Ó, ele teve um sinal. Mas o que ele fez? Versículo número 8. Roboão, contudo, insensato, né? Rejeitou o conselho das autoridades de Israel, que tinha dado, e consultou os jovens que haviam crescido com eles e o estavam servindo. Perguntou-lhes, que conselhos vocês me dão? Como devemos responder a este povo que diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Queridos, olha aqui para mim. O mesmo reino de Salomão estava na mão de Roboão. As mesmas riquezas. Aliviar os tributos para ele e o serviço, escravo, não ia mudar nada para Roboão. Mas às vezes as pessoas que têm um cargo e elas querem mostrar que tem esse cargo, essa posição, que mostrar força, ser rude, ela vai conquistar o espaço de liderança. O espaço de liderança não é conquistado à força, querido. É conquistado no amor. Porque quando Deus dá, querido, você não precisa ficar lutando para demonstrar que você tem aquele espaço. Não precisa ficar lutando não para demonstrar, não. Deus honra. E é no amor. E o Roboão não sabia disso. Quis mostrar na força. Quis mostrar que se eles não fossem obedientes, seria muito pior para eles. Né? Vamos ler mais um pouquinho. Versículo de número 11. Número 10. Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dizem. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Volte a mim daqui 3 dias. E o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhe tornou pesado o jugo, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou com um simples chicote, e eu castigarei com chicotes pontiagudos. Queridos, ele fez o que os jovens disseram para ele fazer, e não o que os anciãos. Cuidado com quem a gente pede orientação, para quem nós pedimos conselhos. Vou contar um testemunho porque faz parte. Uma vez, querido, uma pessoa falou para mim assim, pastor, ligou para mim muito brava, falou assim,
O senhor, eu contei para você isso aqui, esse fato. O senhor foi lá e contou para todo mundo. A pessoa veio e me contou o que você falou. Isso. Falou que eu estou sabendo que o senhor falou para os outros. Falei assim, ó, vamos lembrar desse dia. Era um episódio na casa dela. Vamos lembrar desse dia. Eu falei para ela assim, eu vou lembrar com você desse dia. Eu falei para ela. Nesse dia, lá na sua casa, estava eu, a pastora Zilda, fulano, ciclano, beltrano. Falei, todo mundo estava lá. Falei, por que você está falando que foi eu? Por que você está falando que foi eu? Falei assim, eu não faço isso. Falei assim, não faço isso com ninguém. Falei assim, eu não falo, eu vou falar coisa dos outros que aconteceu lá na sua casa para os outros. Não vou falar. Não foi eu que falei. Falei assim, mas eu confio na pessoa que falou, não sei o que, não sei o que. Falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vou para a segunda parte. Falei assim, ó, perante Deus, eu falei assim, ó, você olha como essa pessoa está diante de Deus e olhe como eu estou diante de Deus. E aí você julga se foi eu ou foi essa pessoa. Ela falou assim, baseado nisso aí, pastor, eu acho que não foi o senhor, não. Acho que não foi o senhor não que falou, não. O que eu quero dizer para você, queridos? Se pede conselho para as pessoas que estão próximas de Deus. Não estou querendo dizer que eu era melhor, não. Estou usando um exemplo que, cuidado com quem que você ouve. Se a pessoa tem autoridade diante de Deus, Deus, querido, tem honrado essa pessoa, tem vindo a honra de Deus na vida dessa pessoa. A Bíblia diz, querido, que na multidão de conselhos que as coisas se estabelecem. Na multidão de conselhos. Eu devo coletar conselhos, dependendo de decisões que nós precisamos tomar, que nós temos dúvida. E às vezes perguntar para quem? Perguntar para quem? Para quem tem mais experiência. E, de preferência, alguém que anda com Deus. Não ignore o conselho dos seus pais, querido. Quantas coisas, querido, que minha mãe falava para mim, não faz, e eu fiz, e eu bati a cara na parede. Quantas coisas. E depois eu fiquei quietinho, nem fui falar para ela, assim, só falou para não fazer, eu fiz, eu dancei. Fiquei quietinho, falei, eu tô até com vergonha de falar, né? Eu desobedeci e bati a cara. Por quê? Porque ela tinha experiência. Quantas coisas nós falamos para os filhos, não faz assim, não vai dar certo. O filho fala assim, às vezes, eu vou fazer, porque minha mãe não sabe de nada, não vive nesse mundo. Mas, querido, você fala por experiência. Muitas vezes, porque você mesmo já caiu lá, nesse lugar. Não vai dar certo. E eles pegam e tomam as decisões e erram. Muitas coisas você não viveu, mas você, por experiência, viu outras pessoas viver. Você fala, ó, não vai dar certo, vai por esse caminho aqui que vai ser melhor. E os filhos tomam a decisão contrária do que você falou e dá errado. E aí você pega e fala assim, tá vendo? Aí você faz o quê? Que eles odeiam ouvir. Tá vendo? Eu não falei. Eu não falei, eles odeiam ouvir isso, né? Eu não falei, você que ia dar errado. Né? Por causa de experiência. Cuidado com quem você pede conselho. Veja quem é essa pessoa diante de Deus. Roboão errou, querido, ao ouvir os amigos. Roboão errou ao ouvir aqueles que foram criados. Eles tinham a mesma idade que ele. Roboão pegou o conselho de quem não tinha experiência. E pior de tudo, Roboão ouviu o conselho dos mais velhos primeiro. Ele sabia que aquela decisão era contrária aos mais velhos. Ele sabia que aquela decisão era contrária. Mas para fazer a vontade dos amigos, ou para mostrar poder, ele falou assim, vou ser rude. Eles vão aprender a me respeitar, vão ficar com medo de mim, vão me respeitar. Querido, medo não traz respeito de ninguém. Medo, ele sustenta algo por um tempo. A hora que a pessoa puder se livrar daquele medo, ela se livra. Ela não fica. Agora, quantas pessoas você já obedeceu e segue por respeito? Eu vou falar, vou falar do pastor. Eu sigo ele por quê? Por respeito a ele, por saber o tanto que o homem de Deus que ele é. Por isso que eu sigo os conselhos dele. Porque eu sei, é respeito, é autoridade que ele conquistou diante de Deus. Medo, querido, chicote, é por um tempo só que a pessoa fica. Daqui a pouco ela se liberta daquele medo lá, ela vai para outro lugar. É respeito, querido. Salomão, Roboão não precisava ser rude para conquistar respeito. Era melhor que ele fosse amoroso. Até porque o povo não está pedindo nada demais. Ele não ia ficar pobre por causa daquilo. Se Roboão tivesse
abrido mão do serviço pesado, dos tributos, ele não ia ficar pobre, porque ele era muito rico. Claro, querido, claro, eu estou contextualizando o momento, mas claro que Deus estava por trás disso, porque era uma promessa que estava lá para Salomão, claro que era Deus. Mas como a palavra está dizendo, que ele seguiu conselhos, serve para nós como alerta. Serve como alerta. Aliás, que monte de alerta hoje, né? Só Jesus na causa. Glória a Deus. Deus está nesse lugar e está falando. Slide número 40, querido. Eu queria que você lesse comigo, por favor, o Jacom. Slide número 40 diz assim: no ano de 1935 a.C., houve uma cisão, uma divisão, né, do povo de Israel, dividindo as 12 tribos em 2 reinos distintos. O reino do sul incluía as tribos de Judá e Benjamim, e manteve a dinastia de Davi. O reino do norte incluía 10 outras tribos, e foi marcado pela instabilidade do trono. Olha aqui para mim. Querido, dinastia é quando é de pai para filho. No reino do sul, era de pai para filho o reino. O pai deixava para o filho. O reino do norte incluía 10 tribos e foi marcado pela instabilidade do trono. Por quê, querido? Olha aqui para mim, para você entender um pouco da história. Eu já disse aqui uns dias atrás. Um rei, quando ele ia passar o reino para o filho, no caso do reino do sul, era automático. No caso do reino do norte, não, era tomado por outras pessoas, por outros líderes que tomavam o reino do reino do norte, estou dizendo. E quando ele ia tomar esse reino, ele não podia deixar nenhum filho vivo, para que não prevalecesse a dinastia, como eu disse. Eu esqueço essa palavra. E para que não permanecesse a dinastia, ele matava todos os filhos, né, todo mundo da família. Não deixava ninguém, para que ninguém reivindicasse o trono. Porque se ele deixasse um filho lá, o filho ia falar assim: opa, mas esse trono aqui não é de fulano. Esse trono é meu, porque era do meu pai. Eu tenho direito a esse trono. Para ninguém da família reivindicar o trono, ele matava tudo. Então começavam a assumir um reinado, primeiro com um monte de morte. O reino do norte era desse jeito. Todos eles primeiro que as coisas faziam, extinguia todos os familiares. Acabava com todo mundo. A espada matava mesmo, todo mundo. Por isso, quando você, voltando um pouquinho atrás, lá nós vemos um pouquinho atrás, Davi tinha feito uma promessa a Jonathan. Era uma dinastia do reino de Saul. Era uma dinastia. Mas Davi teve como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele teve uma outra postura. Eu prometi aos familiares de Jonathan: vai buscar onde está Mefibosete. Vai buscar, porque eu vou honrar. Davi não tinha preocupação de dinastia, porque ele tinha uma palavra. Davi não tinha essa preocupação. Dinastia? Para quê? Que efeito vai ter Mefibosete? Assim, se foi Deus que me deu esse reino. Eu não tenho preocupação. Davi mandou buscar Mefibosete. Davi mandou buscar Mefibosete. Aquilo que é seu, querido. Filho dos filhos de Saul, né? Neto de Saul, ele era. Filho de Jonathan. Mandou buscar Mefibosete. Porque ele tinha certeza do reino dele. Por isso, querido, aquilo que está na tua mão é teu. É teu. Ninguém vai tirar de você aquilo que Deus te deu. Ninguém vai tirar. Não tem ninguém que vai reivindicar alguma coisa de você. Quem vai tirar, querido? Vai falar com Deus. É igual eu preguei aqui um tempo atrás, que eu falei sobre colado lá na cruz. Lembra que eu falei aqui, que eu expliquei? Que todo o nosso pecado, nossa vida está colado na cruz. Se o diabo me perguntar alguma coisa, você fala que, meu filho, é na cruz lá, não está comigo não. Não está comigo não, nem minha vida, não tem nada comigo, está na cruz lá, ó. Então, querido, aquilo que Deus te deu, se o diabo, quem quiser pegar, vai falar com Deus. Não foi eu que escolhi estar aqui, não é minha pretensão só não, filho. Foi Deus que me deu, foi Deus que te deu a sua família, foi Deus que deu o teu trabalho, foi Deus que deu a tua casa, foi Deus que deu o teu carro, foi Deus que deu tudo que você tem. Ninguém vai tirar.
Dinastia, querido, não funcionava para o povo do norte. Por quê? Porque estavam longe de Deus. A dinastia não funcionava, então tinha o quê? Tinha sangue, tinha morte. Assim era o reino do norte. Eu não sabia, querido, como que eu ia estudar, porque uma outra vez que eu ministrei essas aulas, um outro tempo, e outro tempo que eu fiz, ó, pra você ver, eu tô ficando velho mesmo, né? Falei pra minha mulher que eu tô com um monte de cabelo branco aqui do lado. Outra vez que eu fiz, eu coloquei um tripé de um papel e eu ia desenhando no papel. Agora estamos chique aí. Glória a Deus por isso. E eu ia riscando os slides, passando as folhas assim, riscando, tudo que eu estou falando que eu escrevi aqui, que eu desenhei, aqui passou ali, tudo eu fiz desenhado. Na época eu fiz desenhado. Com meus rabiscos lá. E quando eu ensinei outra vez, eu ensinei levando as duas tribos junto, porque aconteceu simultaneamente. A tribo do norte agora vai para um lado, uma história. Reino de Israel. Tribo do sul vai para o outro lado agora, reino de Judá. Em termos de anos, são contemporâneas as histórias. Porque isso aconteceu no mesmo tempo. Então, na outra vez eu ensinei junto. E eu senti que o povo teve dificuldade em entender. Então, nós vamos esquecer nesse momento, nós vamos esquecer do reino do sul. Nesse momento. Nós vamos falar tudo, eu vou estar dinastia com você até o final do reino do norte. Certo? Vou explicar só sobre o reino do norte. E aí depois eu volto e falo sobre o reino do sul. Combinado? Então nós estamos falando só de uma parte, das 10 tribos que não tinha dinastia. Tá? Foi a parte, depois da divisão, que mais que sofreu mais em termos de perseguição dos inimigos, por causa que tinha muito mais desobediência. Nenhum rei obedeceu a Deus. Nenhum. Todos eles se desviaram. Por favor, pastor. Então eu vou falar primeiro do reino do norte. O pastor Fernando está dizendo, né? Alguém pode estar na internet perguntando, nossa, mas o senhor está falando do povo de Deus, da igreja do Antigo Testamento, todos esses problemas aí? Exatamente, irmão. Onde não tem a presença de Deus, é de nós mesmo. Tem Satanás reinando, tem morte, tem sangue. Imagina, era a igreja do Antigo Testamento que ele está falando aqui. Né? Inclusive, nós vamos falar um pouquinho hoje à noite, que o senhor está levantando a bola para mim hoje. Glória a Para mim Deus. só jogar pro gol à noite. Glória a Deus. Então, isso é muito sério. Existe isso na igreja, né? Como a gente brinca de vez em quando? Existe isso na igreja? Meu Deus, um reinado, né, onde muita morte, né? E também no Reino do Sul, o pastor Fernando vai falar depois de uma tal de Atalia lá, que é uma mulher do capeta, aquela mulher lá. Ô mulherzinha endemoniada, mandou matar um monte de gente, né? E jogou tudo dentro do poço, era terrível. Então, isso aqui é uma coisa para nós aprender, que se nós bobear, isso aqui, irmãos, a nossa vida vira isso aí. Sangue, né? Tragédia, desgraça. E Deus está prontinho para nos abençoar, desde que nós venhamos a andar no caminho dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tremendo isso, né? Então, antes de nós começarmos a falar, na verdade eu vou começar na semana que vem e falar só do Reino do Norte agora. Quando eu falo Reino do Norte, certo? Estou falando da parte que ficou para Jeroboão, as 10 tribos. Jeroboão. Então não era a raiz que estava vindo de Davi. Davi, Salomão, Roboão, os filhos de Davi, Reino do Sul. Reino do Norte, Jeroboão, que foi dividido por causa da desobediência de Salomão. Esse reino que se levantou, Jeroboão se levantou dentro do reino de Salomão, Reino do Norte. É esse que nós vamos estudar. Tá? Aí você vai ver que quando tem Reino do Norte e Reino do Sul, eu vou falar de alguns profetas junto. Aí você vai falar, agora eu entendi porque Isaías, agora eu entendi. Você vai entender porque cada rei escreveu para cada reino específico. Tem alguns profetas que falaram para os 2 reinos de Israel como um todo. Tem alguns profetas que falaram especificamente para o reino do norte. E alguns que falaram para o reino do sul. Então você vai começar a abrir a sua mente da Bíblia. Né? Que a Bíblia não é tão difícil assim, não. É só ter explicação e revelação do Espírito Santo. Né? A Bíblia não é difícil, não. Esse negócio que é difícil foi o diabo que criou no povo. Não é nada difícil, não. É fácil. Né? Nós vamos entender em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler o 40, por favor.
41, por favor. O slide número 41, quero ler com você. Salomão foi um rei de obras grandiosas, gerando também grandes despesas para o pagamento dessa despesa. E o povo teve que arcar com mais impostos. Após a morte do rei, o povo dirigiu ao seu sucessor Roboão. Só estou repetindo para edificar. Pedindo a redução dos pesados encargos colocados sobre eles. Roboão, segundo o conselho dos seus amigos jovens, disse: em seu reino o jugo seria mais pesado que o do seu pai. Após essa decisão de Roboão, o povo se negou a continuar sendo governado por ele, levantando um rei de Israel, Jeroboão, ficando sobre as ordens de Roboão apenas a tribo de Judá e Benjamim. Sendo assim, o reino de Israel ficou dividido, formando Judá e Benjamim o reino do sul, e o restante das 10 tribos, o reino do norte. Amém, meus irmãos? Aí eu coloquei um comentário aqui. A raiz do problema que causou a divisão do reino está escrito em 1 Reis 11, 9 a 24, que nós já lemos no dia de hoje. Foi o pecado de Salomão em casar com mulheres de outras nações, que o Senhor tinha dito para ele não casar e adorar os deuses estranhos dessas mulheres. É importante dizer que eu já ouvi por aí as pessoas dizer que o porquê Deus dividiu foi porque Roboão falou aquelas palavras. Não, era uma promessa de antes. Roboão só foi uma consequência que Deus tinha falado antes. Já, né? A raiz foi a desobediência de Salomão. Essa foi a raiz. Tanto é para Salomão, Deus fala o quê? Por amor a Davi. Então Deus está ainda prevalecendo com o amor dele sobre Salomão. Só não prevaleceu mais porque Salomão não quis. Amém, meus irmãos? Mais à frente, no 42, eu coloquei de novo aqui a divisão das tribos. Ficou o reino do sul aqui embaixo, certo? Que quando o reino do sul é levado ao cativeiro, é levado à Babilônia, aqui embaixo. E o reino do norte, que é todas essas 10 tribos aqui, levado ao Império Assírio, aqui em cima. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para você. Os reis assírios do reino do norte, quando ele leva o povo ao cativeiro, ele quer tirar de dentro do povo a cultura. Aquilo que o povo de Deus, alguns ainda acreditavam no Deus de Israel. Então, o que eles faziam? O povo de Israel era tirado da terra, levado para outras terras e dividido, e é pego outros povos de outras terras colocados em Israel. Para que eles fazem isso? Para tirar de dentro deles a cultura. Porque se ele não tirasse, podia, em qualquer momento, virar um motim dentro do povo de Israel. Falar assim, não, vamos reivindicar, essa terra aqui é nossa. Vai que um dia eles acordassem. Falava assim, não, vamos reivindicar, essa terra aqui é nossa. Que negócio é esse? Não vai ficar servindo os assírios. Não vou ficar, não. Então, o que ele fazia? Ele confundia o povo, tirava o povo dali e trazia outro povo para morar naquele lugar. E aí eu vou dar uma deixa para vocês, lá na frente nós vamos falar sobre isso. Quando eles trouxeram para cá, para o Reino do Norte, eles colocaram uma capital. A capital chamava Samaria. Esse povo que ficou em Samaria é um povo que ficou um povo mestiço, misturado. Era um povo de judeu, um povo de outro povo. Ficou um povo misturado. Já o povo do sul, não, ele era sangue próprio de judeu, eles eram judeu mesmo. E por isso que os judeus, estou dando a deixa lá na mulher samaritana. Estou falando para você lá da mulher samaritana. Por isso que o povo judeu não gostava desse povo, porque esse povo era um povo corrompido, não era puro sangue, né? Ele era um povo que estava misturado. E era um povo que se levantou vários deuses. Quando houve a divisão das tribos, Reino do Norte e Reino do Sul, o que Jeroboão fez? Colocou um bezerro de ouro aqui embaixo, no Reino do Norte. Colocou um bezerro de ouro bem aqui e outro aqui. E falou para o povo, vocês não precisam mais em Judá, em Israel, em Jerusalém, e adorar lá no templo. Vocês não precisam mais ir, não. Adora aqui mesmo. Adora onde? Vou dar outra deixa, hein? No Monte Gerezim. Está lá na mulher samaritana. Agora vocês vão entender porque a mulher samaritana fala daquele jeito lá na frente. Nós vamos ler depois, mais para frente. Então, a Bíblia se explica.
Então Jeroboão criou 2 templos ali e falou assim, por que eu vou deixar o povo ir lá? Se eu deixar o povo sair daqui do Reino do Norte e lá adorar a Deus lá no Reino do Sul, lá em Jerusalém, eles vão acabar ficando por lá. Porque eles sabem que o certo é servir lá. Então eu preciso dar um jeito deles ficar servindo por aqui. Precisa adorar por aqui mesmo. Né? O que ele fez? Colocou templos nos montes, nos 2 lados de Israel do Reino do Norte, falou, pode ficar adorando aqui mesmo, não precisa ir lá não. Tudo arma maligna, querido. E quem foi? Jeroboão. Foi aí que começou o desvio do povo. Aquele povo já era um povo mestiço. Ele já estava com o povo tudo, não era mais puro sangue. Igual eles dizem. Os judeus que dizem isso do povo dos samaritanos. Já não era um puro sangue. E ainda agora tem outros deuses lá? Não quero nem saber deles. Por isso que os judeus se desviam dos samaritanos. A base que ele está errada. A base dos judeus, está errado o que eles fazem? Não está. A base não. É o jeito que está errado. Mas a essência não está errada, não. Por quê? Porque ele fala assim, eu vou misturar para eles para quê? Para que eu também me desvie? Né? Por favor, pastor. Nós vamos juntando o quebra-cabeça, você vai vendo, né? O que nós lemos o primeiro versículo hoje de manhã? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. O Jeroboão começou sem fé. Ele não creu na palavra de Deus que ele ia reinar. Ele nem precisava ficar se preocupado se o povo ia adorar no templo de Salomão ou não. Simplesmente ele abandonou a fé. Verdade. Isso serve para nós também. Se Deus nos deu uma palavra, não precisa ficar baixando o preço. É O que é nosso é nosso. É verdade. Aleluia. Tome isso para a sua vida. O que é seu, o que é meu é meu. O que é nosso é nosso. Aleluia. Deus já deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que tinha no coração de Davi não tinha no coração de Jeroboão, né? Davi não tinha preocupação. Já Jeroboão falou assim, melhor dar um jeito de eles ficar por aqui. Por causa do quê? Isso que o pastor falou. Falta de fé. Tinha medo, né? Desprezou a palavra do profeta, querido. Se nós temos uma palavra, querido, fica tranquilo, você vai chegar lá. É só você ser perseverante e se manter firme, né? Que você vai vencer, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O dia que eu aprendi isso aqui, que eu abriu minha mente sobre a mulher samaritana, porque eu me converti, falava assim, mas o povo de Deus era para ser bênção, os judeus era para ser bênção. Agora tem um povo no meio deles que eles não gostam, eles desviam. Está errado isso aí, esse negócio de desviar. Que negócio que é esse? Que é povo de Deus desviando do povo? Mas tinha um motivo. Depois que você entende, você fala, tinha mais que desviar mesmo. Né? Antes que perca a cabeça, né? E se corrompa. Slide número 43, por favor. Aleluia. É muito rápido, pastor. Tem que fazer umas 4 horas de aula. Meu Deus do céu. Por favor, pastor. O irmão Oswaldo sempre fala, põe no grupo nosso sobre Israel com Aline. Né? Você que está na internet aí, acesse lá no YouTube, Israel com Aline. E essa Aline esteve lá em Samaria esses dias atrás, para ver os samaritanos, o sacrifício do cordeiro, da Páscoa. É muito legal. Né? Israel com Aline. Vai lá que vocês veem os samaritanos, eles estão vivos lá até hoje. Glória a Deus. Até hoje eles têm sinagoga em Jerusalém dos samaritanos. Até hoje tem. Slide número 43. Olha aqui algumas diferenças dos reinos de Israel. Dos reinos do norte e reino do sul. Um dos nomes deles, do reino do norte, Israel, Efraim, dá um slide lá para vocês, se quiser olhar lá, fica melhor. Israel, Efraim ou Efraim e Manassés. Capital do reino do norte, Samaria. Número de reis, 19 no reino do norte. Duração, de 931 a.C. a 722. Fizeram o que era bom perante o Senhor? 0. Nenhum rei. Nenhum. Tudo reprovado. A dinastia do reino do norte. Jeroboão, 2 reis. O que prevaleceu da família, tá? Da família de Jeroboão, 2 reis. Da família de Baasa, 3 reis. Da família de Onri, 4 reis. De Jeú, 5 reis. Os últimos reis, que teve só um rei só, 5 reis, teve só um rei. Não teve nenhum filho que assumiu. Né? Aquilo que eu estava dizendo, que não houve dinastia.
quando houve dinastia que está falando aqui, é de outro tempo. Jeroboão foi rei, depois, vamos supor, teve mais 3, 4 reis, aí entrou o neto de Jeroboão de novo, entendeu? Aí esse aqui foi rei também. Só 2 da família de Jeroboão, né? Não tinha dinastia, um depois do outro. No Reino do Sul, tribos de Judá e Benjamim. Capital, Jerusalém. Número de reis, 20. Duração, de 931 a 586 a.C. Depois foi levado à Babilônia, ao cativeiro babilônico. Fizeram o que era bom perante o Senhor, 8 reis. Dos 20, somente 8 fizeram o que era bom. E a dinastia dele era davídica. Aleluia. Aqui estava a promessa de Deus. Por amor ao meu servo Davi, né? Que chegou aonde? Jesus. E chegou aonde agora? A você. A você agora, né? Mas eu nem sabia, pastor. Então, vai aprendendo aí que você faz parte da dinastia de Davi. Amém? Espiritualmente dizendo, né? Porque tem algum judeu aqui? Então, nós somos da mesma tribo na mesma dinastia de Davi, espiritualmente falando. Slide número 45, para me finalizar nos dias de hoje. Reino dividido, Israel, norte, 10 tribos, capital Siquém, depois Samaria, adoração idólatra em Dan e Betel. 9 diferentes dinastias, estou falando só de Israel, tá? 9 diferentes dinastias, todos os reis foram ímpios, 19 reis, durou cerca de 240 anos. Aqui eu estou falando só do reino de Israel. Quando eu falo Israel, estou falando do reino do norte, tá? Estou falando do reino do norte. O reino caiu em 722 a.C., levado cativo para a Síria por Salmaneser. Reino do sul, fica no sul, 2 tribos, capital Jerusalém, adoração no templo de Jerusalém. Uma família reinante, bons e maus reis. 19 reis e uma rainha, Atalia, que o pastor já falou aqui hoje. Essa perturbada. Segunda Reis 11, 1 ao 3, 13 16. Foi de 841 a 836 a.C., durou 359 anos. Foi levado ao cativeiro da Babilônia. O reino caiu em 587 anos antes de Cristo, levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Amém, meus irmãos? É só uma pauta aqui que eu levantei, e agora nós vamos entrar falando só do reino do norte. Igual eu disse para os irmãos, vamos falar tudo do reino do norte, porque foi o primeiro reino que caiu, né? Para você entender, depois nós vamos falar do reino do sul. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida sobre os assuntos que nós falamos aqui hoje? Você tem, amor, alguma dúvida? Não? Não? Eu tiro em casa, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui e poder servir os irmãos, ensinando, né? Aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Nós estamos aqui para transmitir para os irmãos. Amém? Se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar no WhatsApp. Eu pergunto para o pastor e eu respondo para vocês. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Por favor, pastorzão. Glória a Deus, pastor. Quer pegar aqui, pastor? Deus seja louvado, né, irmãos? Glória a Deus. Que benção. Nesse friozinho, o Alexandre já come bem. Agora vai comer dobrado. Né? Esse friozinho tá bom, né? Quem tirou um cochilo ontem? Vamos ver. Eu dormi. Quase ninguém dormiu ontem. Não dormi, não tiraram o cochilo? Ontem estava bom para tirar um cochilinho. É assim mesmo, né? Deus seja louvado. Vamos ficar em pé um pouquinho, esperar as outras classes chegando aí. Aleluia. Deus abençoe. Os irmãos leiam agora um pouquinho que vocês conseguirem, né? Depois do almoço. Leia Apocalipse 12, que nós vamos falar sobre esse assunto hoje à noite, para vocês entenderem e compreender um pouquinho, né, desse assunto, que é muito pertinente, tem a ver com o que o pastor Fernando está falando aqui hoje, né? Ali fala da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento, né? Que é uma só igreja. Então, enquanto o pessoal vai chegando, fechamos os nossos olhos por uns instantes. Aleluia. Tudo isso tem acontecido aqui porque o Senhor nos ama
e o amor dele é derramado em nossos corações. Por isso os irmãos preparam aula com carinho, as irmãs em todas as classes, levando o ministério a sério. Eu louvo ao Senhor pela vida de todos esses professores, desde o infantil até os adultos, todos que o Senhor tem usado aqui para trazer os seus ensinamentos. Domingo, Senhor, é o dia da palavra, é o dia que nós começamos desde cedo, buscando a sua face, aprendendo da sua palavra. E hoje aqui a classe dos adultos pôde aprender, Senhor, um pouco mais do livro de Reis e ver os erros que foram cometidos e para nós não cometer os mesmos erros. Também te louvo pelas demais classes onde os irmãos estão aprendendo a cada dia, a cada momento. Pai, este lugar é um celeiro de obreiros. Este lugar é um lugar que o Senhor escolheu para bradar a tua voz aqui. Desde quarta-feira, onde eu voltei a sonhar, Senhor. Muitos sonhos que estavam esquecidos, eu voltei a sonhar, despertado pela palavra da tua serva. Também pela segunda-feira, Senhor, o Senhor usando o teu servo aqui, trazendo ensinamentos necessários para a nossa alma, para a gente chega cansado, mas sai renovado pela sua palavra. Muito obrigado pelo teu grande amor para conosco. Sou grato a ti, Senhor. Somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado.